Imagine que você está dirigindo sozinho numa estrada escura, daquelas que cortam o interior de Minas Gerais, onde o único som é o do motor e o único visual é o alcance limitado dos seus faróis. De repente, você vê um carro parado no acostamento. A porta do motorista está aberta. A luz interna está acesa. O motor ainda está quente, estalando, como se tivesse acabado de ser desligado. Dentro, a bolsa está no banco. O celular está no console. E no ar, paira aquele cheiro metálico de medo que a gente sente, mas não sabe explicar. Não há ninguém. Apenas o silêncio absoluto da mata ao redor. Foi exatamente assim que o mistério de Maria Clara começou. Um enigma que não apenas destruiu uma família, mas que nos obriga a olhar para os abismos que existem dentro das relações humanas e da mente de quem vive sob ameaça constante. O que você faria se a pessoa mais brilhante que você conhece, alguém que salva vidas todos os dias, simplesmente evaporasse, deixando para trás apenas perguntas sem respostas? Essa história nos leva de volta ao ano de 2009, numa época em que o WhatsApp ainda não dominava nossas vidas e os rastros digitais eram mais difíceis de seguir. Estamos na região metropolitana de Belo Horizonte, uma área que pulsa com a vida urbana, mas que, basta dirigir 40 minutos para qualquer lado, se transforma em vastas áreas de mato, sítios isolados e estradas de terra que parecem não levar a lugar nenhum. É nesse cenário de contrastes entre o concreto da cidade e o isolamento do campo que vivia Maria Clara. Aos 29 anos, ela não era apenas uma médica, ela era a personificação do sucesso para sua família. Filha de pais humildes, ela estudou a vida inteira com bolsas, devorando livros enquanto os outros dormiam, movida por um sonho genuíno de curar pessoas. Quem a via nos corredores do hospital com um jaleco impecavelmente branco e aquele sorriso que acalmava até o paciente mais nervoso, não imaginava a tempestade que destruía sua alma por dentro. Maria Clara tinha tudo para ser feliz, mas quem olhava atentamente para seus olhos nos últimos meses de 2009, via algo diferente. Não era cansaço de plantão, era terror. Sabe aquela sensação de que você está sendo observado o tempo todo? Aquela ansiedade que faz seu coração disparar só porque o telefone tocou? Maria Clara vivia isso 24 horas por dia. Ela desenvolveu um ritual que, para quem sofre de ansiedade severa, pode soar familiar. Antes de sair de casa, ela olhava 3, 4 vezes pelo olho mágico. No carro, ela travava as portas assim que entrava e checava o retrovisor compulsivamente, procurando um Gol preto específico, um carro que assombrava seus pesadelos. Ela começou a recusar convites. O churrasco de domingo com a família? Estou de plantão, mãe. O aniversário da melhor amiga? Estou com enxaqueca. O isolamento social não era arrogância, era sobrevivência. Ela se afastava porque tinha vergonha do que estava vivendo, e principalmente, medo de colocar as pessoas que amava na linha de tiro. O motivo desse inferno tinha nome e sobrenome, mas vamos chamá-lo aqui apenas de ele, um ex-namorado que não aceitava o fim. O relacionamento, que começou como um conto de fadas, com flores enviadas ao hospital e declarações públicas de amor, revelou-se uma prisão psicológica. Ele era o tipo de homem que confundia posse com cuidado. No início, ele dizia que não gostava da roupa dela, porque outros homens iriam olhar. Depois, começou a aparecer de surpresa no final dos plantões dela, não para dar carona, mas para verificar se ela estava saindo sozinha. Quando Maria Clara finalmente teve a coragem de terminar, o que deveria ser o fim, virou o começo do pesadelo. As ameaças não eram gritadas, eram sussurradas. Eram bilhetes deixados no para-brisa do carro dela dentro do estacionamento do hospital, dizendo coisas como: "Você fica linda de azul hoje", ou "Eu vi você conversando com aquele enfermeiro". Ele sabia onde ela estava, sempre. Essa pressão psicológica constante foi corroendo a médica brilhante. Ela começou a ter crises de pânico no banheiro do hospital. Imagine a cena. Uma médica, treinada para lidar com paradas cardíacas e traumas severos, trancada numa cabine sanitária, sentada no chão frio, abraçando os próprios joelhos, tentando fazer o ar entrar nos pulmões enquanto o corpo treme incontrolavelmente. Ela lavava o rosto, engolia o choro, colocava o sorriso de volta e ia atender o próximo paciente. Ninguém sabia. A depressão silenciosa a fazia dormir sempre que podia, não para descansar, mas para escapar da realidade.
O apartamento dela, antes cheio de vida e música, vivia na penumbra, com as cortinas fechadas. O medo de ele aparecer a fez prisioneira dentro da própria casa. Ela chegou a comentar com uma colega de trabalho, numa rara demonstração de vulnerabilidade: "Eu sinto que algo ruim vai acontecer. Ele disse que, se eu não for dele, não serei de mais ninguém." A colega sugeriu ir à polícia, mas Maria Clara, como muitas mulheres nessa situação, tinha medo de que a denúncia apenas acelerasse a fúria dele. "É só uma fase, ele vai esquecer." Ela repetia, tentando convencer a si mesma. Mas ele não esqueceu. Chegamos então à sexta-feira fatídica. O dia amanheceu cinzento na região sudeste, com aquela chuvinha fina e persistente que molha o asfalto e deixa tudo com um aspecto melancólico. Maria Clara saiu de casa cedo. Ela ligou para a mãe, Dona Lúcia, por volta das 7h30 da manhã. A conversa foi trivial, mas Dona Lúcia lembra de um detalhe que, na hora, passou batido, mas que hoje a assombra. A voz da filha estava trêmula. Maria Clara disse: "Mãe, depois do plantão eu vou passar aí. Preciso te contar uma coisa. Tomei uma decisão." Ela nunca chegou a contar o que era. Nunca saberemos se ela decidiu fugir, se decidiu denunciar ou se decidiu voltar para ele na tentativa de parar as ameaças. Essa foi a última vez que a voz de Maria Clara foi ouvida por alguém que a amava. O plantão dela terminaria às 19 horas. Por volta das 18h45, ela foi vista saindo pelo acesso dos fundos do hospital. Isso já era estranho. Ela sempre saía pela frente, onde era mais movimentado. Mas lembrem-se da paranoia, do medo constante. Sair pelos fundos era uma tentativa de evitar ser vista, de evitar o gol preto. As câmeras de segurança granuladas da época, em preto e branco e com baixa resolução, capturaram apenas o vulto dela entrando no seu carro, um sedã prata, e saindo na chuva. Ela não parecia estar correndo, mas também não parecia tranquila. As horas passaram. 20 horas, 21, 22. Na casa de Dona Lúcia, o jantar esfriou na mesa. O telefone foi discado 1, 2, 10 vezes. Caixa postal. A cada tentativa, o coração da mãe apertava mais. Existe um instinto materno que não falha, uma dor física que sinaliza quando um filho está em perigo. À meia-noite, o pânico já tinha se instalado. O pai e o irmão de Maria Clara pegaram o carro e refizeram o trajeto do hospital até a casa dos pais, e do hospital até o apartamento dela. Nada. As ruas estavam vazias, lavadas pela chuva. Eles ligaram para os hospitais da região, com o medo terrível de ouvir que ela tinha dado entrada como vítima de acidente. Mas a resposta era sempre a mesma. Nenhuma Maria Clara deu entrada aqui hoje. A madrugada foi longa, agonizante. Ninguém dormiu. Quando o sol nasceu no sábado, a esperança de que fosse apenas um imprevisto já tinha morrido. Eles foram à delegacia. E aqui começa o segundo calvário da família, a burocracia e a descrença. O policial de plantão, cansado, olhou para a foto da médica jovem e bonita e disse aquelas palavras que ferem como facas. "Ela é maior de idade, doutora, bonita, deve ter esticado a noite com algum namorado. Esperem 24 horas." A família tentou explicar sobre as ameaças, sobre o ex-namorado, sobre a depressão, sobre o fato de que ela jamais deixaria a mãe esperando. Mas o registro foi feito como um simples desaparecimento, sem urgência. A família não esperou. Eles começaram a rodar a cidade, colando cartazes improvisados, perguntando impostos de gasolina. Foi no domingo de manhã, quase 36 horas depois do último contato, que uma ligação anônima para a polícia mudou tudo. Um caminhoneiro relatou ter visto um carro abandonado numa estrada vicinal, perto de uma área de matagal denso, a cerca de 50 quilômetros de onde Maria Clara foi vista pela última vez. Era uma região conhecida por desovas, um lugar onde a cidade terminava e o esquecimento começava. A polícia foi até o local. A família foi avisada e correu para lá, com o coração na boca, rezando para encontrar o carro vazio, ou melhor, rezando para encontrá-la viva, talvez machucada, talvez sem gasolina, mas viva. Ao chegarem, a cena era perturbadora pela sua normalidade. O carro estava lá, intacto,
sem vidros quebrados, sem pneus furados. A chave não estava na ignição, mas as portas estavam destrancadas. Dentro, a bolsa de Maria Clara estava no banco do carona. A carteira estava lá com dinheiro e documentos. O estetoscópio dela estava pendurado no retrovisor, balançando levemente com o vento que entrava pela fresta da janela. Mas o que gelou o sangue dos policiais foi o celular. Ele estava no chão do carro, embaixo do banco do motorista, como se tivesse sido chutado ou caído numa luta. E no banco do motorista, um único pé de sapato. O sapato branco, hospitalar, que ela usava para trabalhar. Não havia sangue. Não havia sinais de arrasto na terra molhada, talvez porque a chuva da sexta-feira tivesse lavado tudo. Era como se ela tivesse sido abduzida do banco do motorista. Mas a perícia, ao analisar o carro com mais cuidado, encontrou algo que a chuva não lavou. No vidro da janela do motorista, pelo lado de fora, havia uma marca de mão. Uma mão grande, espalmada, arrastada para baixo. E no trinco da porta, um fio de cabelo curto e escuro preso na ferragem. O cenário gritava violência silenciosa. Alguém a parou. Alguém que ela conhecia. Ou alguém que a emboscou. Por que ela pararia naquele lugar deserto? Enquanto a perícia isolava a área, o pai de Maria Clara, num momento de desespero, rompeu o cordão de isolamento e correu em direção à mata, gritando o nome da filha. O som do nome Maria Clara ecoou pelas árvores, assustando os pássaros, mas a resposta foi apenas o vento. Aquele local, aquela estrada de terra batida cercada de canaviais altos, guardava um segredo. A polícia começou a bater o mato. Cães farejadores foram trazidos. Eles cheiraram o sapato, cheiraram o banco do carro e dispararam em direção à mata fechada. Eles latiram, puxando os policiais para dentro da vegetação densa, cada vez mais fundo, até pararem diante de uma cerca de arame farpado que delimitava uma propriedade privada. Uma fazenda antiga, aparentemente abandonada, com um portão enferrujado onde se lia apenas "Propriedade privada. Afaste-se". Os cães não paravam de latir para o portão. Algo estava lá dentro. A tensão naquele momento era palpável. O delegado sabia que não podia entrar sem um mandado, mas a urgência da situação e o latido frenético dos cães criavam um dilema moral e legal ali mesmo. Enquanto isso, a mãe de Maria Clara, encostada no carro da filha, sentiu o celular da médica vibrar dentro do saco de evidências que um perito segurava. Era uma mensagem de texto. O perito, quebrando o protocolo pela emoção do momento, olhou a tela. A mensagem era de um número desconhecido e dizia apenas 3 palavras que fizeram todos ali perceberem que aquilo não era um sequestro comum, mas um jogo sádico de alguém que estava muito perto. A mensagem dizia: "O juramento acabou". A referência à medicina era clara, a crueldade era evidente. O ex-namorado, ele, foi a primeira pessoa que veio à mente de todos. A polícia foi imediatamente atrás dele. Quando chegaram ao apartamento dele, encontraram a porta aberta. O lugar estava revirado, como se alguém tivesse saído às pressas. Mas o mais assustador não era a bagunça. Era o que estava na parede do quarto dele. Dezenas, talvez centenas de fotos de Maria Clara. Fotos tiradas de longe, fotos dela no hospital, fotos dela na padaria, fotos dela dentro do próprio apartamento, tiradas de um ângulo que sugeria que alguém estava numa árvore ou num prédio vizinho. Era um santuário de obsessão. E no centro desse mural macabro, uma foto recente, muito recente, tirada naquela mesma semana, com o rosto dela riscado com caneta vermelha. Ele havia sumido. Maria Clara havia sumido. E o carro estava na porta daquela fazenda misteriosa. O sol se punha no domingo, lançando sombras longas e assustadoras sobre o canavial. A família sabia que a noite traria poucas chances de busca. O que eles não sabiam é que a verdade sobre o que aconteceu com Maria Clara naquela fazenda não seria apenas uma história de crime passional, mas revelaria algo muito mais antigo e sombrio, algo que a região tentava esconder há anos. O desaparecimento da jovem médica não foi um acaso. Foi a peça que faltava para abrir as portas de um inferno que ninguém sabia que existia ali, tão perto da civilização. E enquanto a noite caía, o silêncio daquela fazenda parecia gritar:
A noite caiu pesada sobre aquela estrada de terra, transformando o canavial em uma muralha negra e impenetrável. Ali, diante daquele portão enferrujado com a placa Propriedade Privada, o tempo parecia ter congelado. O delegado, um homem experiente que já tinha visto o pior da humanidade nas ruas da região metropolitana, sentia um frio na espinha que não vinha da temperatura, mas de um instinto primitivo de alerta. Os cães não paravam de latir, puxando as guias com uma força desesperada em direção à casa grande que se desenhava mal iluminada pela lua cheia entre as nuvens. Aquele lugar cheirava a segredos antigos e perigos presentes. A lei dizia que eles precisavam de um mandado, que deveriam esperar o juiz amanhecer e assinar o papel. Mas a moral, aquela voz que grita dentro de quem tem sangue nas veias, dizia que Maria Clara não tinha tempo. A mensagem, o juramento acabou, ainda brilhava na tela do celular apreendido, uma sentença de morte ou um pedido de socorro criptografado. O pai de Maria Clara, com os olhos vermelhos e inchados, olhava para o delegado como quem implora pela vida da filha sem dizer uma palavra. E foi nesse silêncio agonizante que a decisão foi tomada. Não haveria espera. A urgência da vida se sobrepôs à burocracia da lei. Eles iriam entrar. O corte do cadeado com um alicate de pressão soou como um tiro no silêncio da noite. O portão rangeu, abrindo caminho para o desconhecido. A equipe tática avançou pela estrada de acesso à sede da fazenda, com as lanternas cortando a escuridão, revelando uma propriedade que um dia fora majestosa, símbolo da riqueza do café no Sudeste, mas que agora era apenas um esqueleto podre. O mato alto invadia a varanda. As janelas estavam vedadas com tábuas de madeira bruta, e o telhado cedia em vários pontos. Era o cenário perfeito para um pesadelo. À medida que se aproximavam, o cheiro mudava. O aroma de terra molhada dava lugar a algo doce e enjoativo, misturado com mofo. Os policiais cercaram a casa. Não havia luz elétrica, apenas a escuridão absoluta lá dentro. A invasão foi rápida. A porta da frente cedeu com um único chute. Polícia! Mãos na cabeça! O grito ecoou pelos corredores vazios. Mas a resposta foi o silêncio e o som de ratos correndo pelo forro. O que eles encontraram lá dentro não foi um cativeiro comum. Foi um mergulho profundo na mente perturbada de alguém que planejou cada detalhe daquele inferno. A sala principal estava vazia, exceto por uma poltrona velha virada para uma parede onde, inacreditavelmente, havia um projetor antigo, ainda ligado na tomada, mas desligado no botão. Ao lado, uma pilha de carretéis de filme e fitas VHS. A poeira cobria o chão, exceto por um rastro, um caminho limpo que levava para o corredor dos quartos. Era como se alguém arrastasse algo pesado por ali repetidamente. Seguindo esse rastro, a equipe chegou ao que parecia ser a cozinha. E foi ali que o dilema ético de Maria Clara começou a tomar forma física diante dos olhos dos investigadores. Sobre a mesa de madeira maciça, não havia comida, mas sim uma farmácia clandestina. Caixas e mais caixas de medicamentos controlados, anestésicos potentes, sedativos de uso hospitalar restrito e blocos de receituário. Eram insumos que só um médico teria acesso. O carimbo de Maria Clara estava lá, jogado sobre a mesa, ao lado de receitas preenchidas com a letra dela, mas com a caligrafia trêmula, sôfrega. Aquilo mudava tudo. A narrativa de que ela era apenas uma vítima passiva de um stalker começava a ganhar camadas mais complexas e dolorosas. Será que ela estava sendo coagida a desviar medicamentos? Será que o juramento que acabou se referia ao juramento de Hipócrates de não causar dano, que ela foi forçada a quebrar para manter a si mesma ou sua família viva? A imagem da médica exemplar, a jovem promissora, colidia violentamente com aquela cena de crime. Mas a casa tinha mais a revelar. A cada porta aberta, a tensão aumentava. Num dos quartos, encontraram um colchão no chão, cercado por velas derretidas. As paredes estavam cobertas com frases escritas a carvão. Eram frases desconexas, repetitivas, típicas de uma mente em colapso ou de alguém sob tortura psicológica extrema. Eu não sou culpada, ele me obriga, o silêncio é a única cura. A letra variava. Ora parecia a de Maria Clara, ora parecia de outra pessoa, mas agressiva, com traços fortes. A atmosfera era sufocante. Para quem entende o peso da depressão e do isolamento, aquele quarto era a materialização física da doença. Janelas fechadas, ar viciado,
a repetição de pensamentos negativos escritos nas paredes. Era como estar dentro da cabeça de Maria Clara nos seus piores momentos de crise. A polícia percebeu que aquele local não era recente. Ela ou alguém frequentava aquela casa há meses. O isolamento social dela, o afastamento dos amigos, as saídas misteriosas, tudo convergia para aquele ponto geográfico no meio do nada. De repente, um dos policiais gritou dos fundos da casa. Ele havia encontrado uma porta que levava ao porão. Diferente do resto da casa, essa porta era nova, de aço reforçado, com uma tranca externa pesada. O coração de todos parou. Se Maria Clara estivesse viva, estaria ali. O pai dela, que acompanhava a operação à distância, sentiu as pernas falharem. Eles precisavam de ferramentas pesadas para abrir. Enquanto golpeavam a porta, sons abafados pareciam vir lá de baixo. Batidas. Gemidos? A mente prega peças nessas horas, misturando o desejo de encontrar vida com o pavor de encontrar a morte. Quando a porta finalmente cedeu com um estrondo metálico, um cheiro forte de produtos químicos subiu, fazendo os policiais cobrirem o nariz. Eles desceram as escadas de madeira podre, com as armas em punho, prontos para o confronto. O porão era um laboratório improvisado e macabro. Havia uma maca hospitalar no centro, com amarras de couro. Um soro pendurado, pingando lentamente num balde no chão. E, num canto, encolhida, abraçada aos joelhos, estava uma figura humana. Cabelos desgrenhados, roupas sujas de terra e sangue seco. Quando a lanterna iluminou o rosto, houve um suspiro coletivo. Era Maria Clara. Ela estava viva, mas seus olhos estavam vidrados, olhando para o nada, num estado catatônico de choque profundo. Ela não reagiu à luz, não reagiu aos chamados do seu nome. Ela balançava o corpo para frente e para trás, murmurando algo inaudível. O alívio de encontrá-la viva foi instantaneamente substituído pelo horror do estado em que ela se encontrava. O que tinham feito com ela? Onde estava ele, o monstro responsável por aquilo? A casa foi varrida novamente. O sótão, o celeiro, lá fora. O matagal ao redor. Nenhum sinal de Marcos, o ex-namorado. O carro dele não estava lá. Parecia que ele tinha fugido ao perceber a chegada da polícia, deixando para trás sua vítima e sua obra macabra. Maria Clara foi levada às pressas para a ambulância. Os paramédicos notaram marcas de agulhas nos braços dela, muitas marcas, algumas antigas, outras recentes. Ela estava desidratada, desnutrida, mas fisicamente não corria risco iminente de morte. O risco era a sua mente, que parecia ter se quebrado em 1000 pedaços. Enquanto a ambulância se afastava, levando a filha de volta para a civilização, o delegado permaneceu na cena. Algo não se encaixava. A fuga de Marcos tinha sido muito limpa. O celular dela estava no carro, na estrada, mas ela estava no porão trancada por fora. Quem mandou a mensagem "O juramento acabou"? Foi então que um perito chamou o delegado para ver algo no celeiro, uma estrutura de madeira caindo aos pedaços a cerca de 50 metros da casa principal. A chuva tinha voltado a cair, lavando o cenário de horror. Dentro do celeiro, escondido sob uma lona velha e pilhas de feno mofado, eles encontraram o carro de Marcos, o Gol preto. Ele não tinha fugido. Se o carro estava ali, ele estava a pé. Ou ainda estava na propriedade. A tensão voltou com força total. Os policiais se espalharam novamente, agora com a certeza de que o agressor estava encurralado em algum lugar naquela escuridão. Mas a busca revelou algo que ninguém esperava, uma reviravolta que faria o caso deixar de ser um sequestro passional para se tornar um mistério forense de proporções aterrorizantes. Atrás do celeiro havia uma cisterna antiga, um poço desativado coberto por tábuas podres. As tábuas estavam deslocadas. Ao iluminarem o fundo do poço, cerca de 10 metros abaixo, viram um corpo, um homem. A equipe de resgate foi acionada para içar o cadáver. A operação demorou quase 1 hora sob a chuva e a lama. Quando o corpo foi colocado na grama molhada, a identidade foi confirmada imediatamente. Era Marcos. Mas o choque veio com a análise preliminar do médico legista que acompanhava a operação. O estado de decomposição,
a rigidez cadavérica, a temperatura do corpo e a ação dos insetos indicavam algo impossível para a cronologia dos fatos. Marcos estava morto há pelo menos 3 dias. O silêncio que se abateu sobre a fazenda foi ensurdecedor. Vamos recapitular para que vocês entendam a gravidade disso. Maria Clara desapareceu na sexta-feira à noite. Estamos no domingo. Marcos estava morto desde quinta-feira ou sexta-feira de manhã, antes mesmo de Maria Clara desaparecer do hospital. O homem que todos acreditavam ser o sequestrador, o homem que a polícia caçava, o dono do santuário de fotos obsessivas, já estava morto no fundo de um poço, antes mesmo de Maria Clara sair do seu último plantão. Se Marcos estava morto, quem sequestrou Maria Clara? Quem a trancou no porão? Quem dirigiu o carro dela até a estrada? Quem mandou a mensagem "o juramento acabou" do celular dela? E o mais perturbador de tudo, se Marcos estava morto antes dela assumir, por que Maria Clara tinha marcas de defesa recentes e por que ela estava dopada com os medicamentos que ela mesma tinha acesso? A narrativa de vítima e algoz se desfez como fumaça. O delegado voltou para casa, agora olhando para aquele cenário com outros olhos. Ele foi até a mesa com os medicamentos. Começou a mexer nos papéis com mais atenção. Embaixo de um bloco de receitas, encontrou um diário. Um caderno de capa dura, preto, discreto. Ao abri-lo, não encontrou relatos de uma mulher amedrontada por um ex-namorado. Encontrou registros clínicos, mas não de pacientes do hospital. Eram registros detalhados, frios e metódicos sobre os efeitos de diferentes combinações de sedativos e alucinógenos. E o paciente descrito nas anotações tinha as iniciais MS, Marcos Silva. As datas retrocediam meses. As anotações revelavam uma verdade aterrorizante sobre o relacionamento abusivo. Sim, Marcos era obsessivo, ciumento e controlador. Mas Maria Clara, acuada, isolada e com acesso irrestrito a fármacos potentes, parecia ter tomado uma atitude desesperada em algum momento. As últimas páginas do diário, escritas com uma letra frenética, falavam sobre controlar a besta, sobre sedar o monstro para ter paz. Havia um plano ali, um plano de sedação forçada. Mas algo tinha dado muito errado. A última entrada no diário, datada da quinta-feira, dizia apenas: "A dose foi alta demais, ele parou de respirar. Eu tentei reanimar. Eu sou médica, eu devia salvar. Mas agora eu preciso criar uma história." O delegado sentiu o estômago revirar. A vítima no porão não era apenas uma vítima. A mulher catatônica na ambulância carregava um segredo que explicava o isolamento, a depressão e a ansiedade não apenas como sintomas de medo, mas como sintomas de culpa. Mas ainda havia peças soltas. Se ela matou Marcos acidentalmente, ou não, na quinta-feira, e jogou o corpo no poço, por que ela foi para o hospital trabalhar na sexta? Por que encenou o próprio sequestro? E, principalmente, quem a trancou no porão pelo lado de fora? Ela não poderia ter se trancado, engolido a chave e entrado em catatonia. A porta tinha uma tranca externa pesada. Alguém mais estava naquela fazenda. Alguém que sabia o que ela tinha feito. Alguém que a ajudou a ocultar o cadáver, ou alguém que a descobriu e decidiu fazer justiça com as próprias mãos, transformando a médica numa prisioneira de sua própria armadilha. A polícia agora tinha um cenário de crime duplo e uma terceira pessoa desconhecida na equação. O dilema moral de Maria Clara explodiu na cara de todos. Uma jovem brilhante, destruída por um relacionamento tóxico, que cruzou a linha ética da medicina para se defender, cometeu um erro fatal e agora estava presa numa teia de mentiras e loucura. Mas a pergunta persistia, ecoando na escuridão daquele canavial. Quem fechou a porta do porão? Quem estava assistindo a tudo aquilo? Quem mandou a mensagem? A resposta para isso estava prestes a surgir de onde menos se esperava, revelando que o isolamento de Maria Clara atraiu olhares de algo muito pior do que um ex-namorado ciumento. A verdadeira face do mal naquela região estava apenas começando a se mostrar, e ela estava escondida nos detalhes que a polícia deixou passar na primeira varredura da casa. Enquanto a chuva lavava o sangue e a lama, uma figura observava tudo da orla da mata, imóvel, segurando algo que pertencia a Maria Clara, esperando o momento certo para terminar o que tinha começado. A chuva que caía sobre a fazenda parecia querer lavar os pecados daquele lugar.
Mas a terra vermelha de Minas Gerais, quando molhada, vira uma lama que prende, que segura, como se o chão se recusasse a deixar as verdades escaparem. Enquanto a perícia recolhia o corpo de Marcos do poço e os paramédicos estabilizavam Maria Clara, o delegado olhava para a escuridão da mata. Ele sentia os olhos de alguém sobre eles. Aquele terceiro elemento, a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça macabro, ainda estava lá fora. A mensagem, o juramento acabou, não foi enviada por um fantasma. Foi enviada por alguém que tinha acesso ao carro, ao celular e, principalmente, alguém que sabia o que Maria Clara tinha feito. Os cães, que antes latiam para o porão, agora viraram os focinhos para a orla da mata, rosnando baixo, o pelo das costas eriçado. Não houve tempo para planejamento tático. Um vulto se moveu entre as árvores, correndo em direção à estrada vicinal onde o carro da polícia bloqueava a saída. Ali! Pega! Gritou um dos agentes. A perseguição foi caótica. Lanternas cortavam o escuro. Botas escorregavam no barro. Galhos batiam nos rostos. O fugitivo conhecia o terreno. Ele se movia como um animal nativo, saltando cercas e valas. Mas ele estava velho e cansado. Cerca de 500 metros adiante, ele tropeçou numa raiz exposta e caiu de cara na lama. Antes que pudesse se levantar, 3 policiais estavam sobre ele, algemando suas mãos nas costas. Quando o viraram para cima, e a luz da lanterna iluminou seu rosto, não viram um monstro sobrenatural. Viram a face da miséria humana. Era um homem de cerca de 60 anos, magro, com dentes faltando e uma barba imunda. Ele vestia roupas que pareciam roubadas de varais vizinhos. No bolso da jaqueta dele, encontraram a chave do carro de Maria Clara e, enrolado num pano sujo, o celular dela. Aquele homem era Elias, um andarilho, um invasor que vivia escondido no sótão daquela fazenda abandonada há meses, como um parasita silencioso. Ele não conhecia Maria Clara, não conhecia Marcos, mas ele viu tudo. E o que ele contou na delegacia, horas depois, com uma frieza que assustou até os escrivães mais antigos, revelou a verdadeira tragédia daquela semana. Elias contou que na quinta-feira à noite, ele ouviu um carro chegando na fazenda. Ele se escondeu no forro do telhado, espiando pelas frestas. Ele viu Maria Clara chegar dirigindo o Gol preto de Marcos. No banco do carona, Marcos estava desacordado, babando, com a cabeça pendendo para o lado. Maria Clara, pequena e frágil, arrastou o corpo dele para fora com uma força que só o desespero concede. Elias assistiu, como numa plateia VIP do inferno, enquanto a médica tentava reanimar o ex-namorado na grama. Ela fazia massagem cardíaca, respiração boca a boca, chorava, pedia perdão, mas Marcos já estava morto. A dose de sedativos que ela administrou no apartamento dele, na tentativa de fazê-lo dormir para que ela pudesse ter uma noite de paz, foi letal. O coração dele parou. O pânico tomou conta dela. Ali, no meio do nada, a médica exemplar morreu e nasceu a criminosa acidental. Ela arrastou o corpo até o posto e o jogou lá dentro. Elias viu tudo e viu a oportunidade. Ele poderia ter fugido, poderia ter chamado a polícia. Mas a mente dele, distorcida pelo isolamento e pela maldade oportunista, viu uma chance de lucro e diversão sádica. Quando Maria Clara voltou na sexta-feira à noite depois do plantão para tentar encobrir melhor os rastros, ou talvez para se entregar, nunca saberemos ao certo a intenção dela naquele retorno. Elias a estava esperando. Ele a surpreendeu na cozinha. Ele não usou força bruta. Ele usou a verdade. Eu vi o que você fez, doutora. Eu vi o corpo no poço. Aquela frase foi o suficiente para quebrar o que restava da sanidade de Maria Clara. O medo de ser presa, o medo de destruir a vida da família com escândalo a paralisou. Elias a trancou no porão. Ele queria os remédios. Ele era viciado em analgésicos potentes e viu na bolsa dela e no estoque que ela trouxe a mina de ouro dele. Mas ele também era cruel. Ele leu o diário dela. Ele entendeu o sofrimento, a perseguição, o dilema ético e decidiu brincar de Deus. Foi ele quem pegou o carro dela, dirigiu até a estrada e montou a cena do abandono. Ele colocou o sapato no banco, deixou a marca da mão no vidro. Ele queria confundir a polícia, queria criar um mistério que a fizesse parecer vítima de um sequestro, ganhando tempo para extorquí-la ou simplesmente para torturá-la psicologicamente. A mensagem, o juramento acabou, foi ideia dele, tirada de uma frase que ela repetia enquanto chorava no porão. Eu quebrei meu juramento, e eu matei. Ele enviou a mensagem para a mãe dela apenas para ver o circo pegar fogo, pelo prazer perverso de causar dor. Maria Clara não era a donzela indefesa sequestrada pelo vilão.
Ela era uma mulher levada ao limite extremo pelo abuso psicológico, pela ansiedade e pelo medo, que cometeu um erro terrível e caiu nas garras de um predador oportunista. O tempo que ela passou naquele porão, ouvindo os passos de Elias no andar de cima, sabendo que o corpo do homem que ela amou e matou estava apodrecendo no quintal, foi o que causou a catatonia. Sua mente, incapaz de processar tanta culpa e terror, simplesmente desligou. Ela fugiu para dentro de si mesma, para um lugar onde Marcos não podia machucá-la e onde Elias não existia. O desfecho jurídico desse caso foi um dos mais complexos da história de Minas Gerais. Elias foi condenado por sequestro, cárcere privado, tortura e ocultação de cadáver. Ele morreu na prisão 3 anos depois, por tuberculose, sozinho e esquecido. Mas o julgamento de Maria Clara dividiu o país. De um lado, a lei fria, homicídio culposo e ocultação de cadáver. Do outro, a humanidade, legítima defesa antecipada, transtorno de estresse pós-traumático, uma mulher que agiu sob coação moral irresistível causada por meses de stalking e ameaças de morte. O diário dela serviu como prova de que ela não queria matar, queria apenas parar o monstro por algumas horas. A sociedade debateu ferozmente. Até onde vai o direito de defesa de uma mulher ameaçada? O sistema falhou com ela quando a polícia ignorou suas primeiras denúncias. Se a delegacia tivesse agido quando ela relatou as perseguições meses antes, Marcos estaria vivo, provavelmente preso, e Maria Clara ainda estaria exercendo a medicina. A tragédia não foi o ato final na fazenda. A tragédia foi a omissão silenciosa de todos ao redor enquanto o copo dela enchia, gota a gota, até transbordar.